Olá amigos, quero saudar a todos, tenhamos todos um bom dia. Vamos falar da lição número 8, a parte de domingo, falando sobre a necessidade de uma nova aliança. E a lição da semana fala sobre um mediador perfeito para uma aliança perfeita. Quando um contrato, uma aliança, um acordo não é cumprido por alguma das partes, é necessário que se faça um novo acordo, uma nova aliança. Deus fez várias alianças com o seu povo, começou com Adão, depois veio com Noé, depois Abraão, depois com o povo no Monte Sinai, instituiu o sacerdócio para que o povo pudesse ter acesso ao perdão dos pecados através dos sacrifícios. Fez depois então aliança com Davi, aliança com o povo no exílio. Finalmente, Jeremias 31 diz que Deus iria fazer uma nova aliança. Essa nova aliança colocaria a lei no coração das pessoas e colocaria uma repulsa pelo pecado. Então, Deus fez essas alianças e elas foram sendo substituídas por uma aliança superior, perfeita. Todas as alianças apontavam para Jesus Cristo. Por isso que a aliança com Jesus na cruz se tornou aliança superior, aliança perfeita. E além de tudo, Deus, então, além de fazer essa aliança com Jesus, tornou Jesus o mediador desta aliança com os seres humanos. É importante que Deus sempre busca a melhora do seu povo, ou seja, o upgrade, ou seja, um nível superior para que as pessoas alcancem. O apóstolo Paulo dizia: eu fui menino, agora eu sou homem. Antes eu fazia as coisas de menino, agora eu faço as coisas de homem. Antes eu me nutria de leite espiritual, agora das coisas sólidas. Então nós temos assim uma caminhada, uma progressão. As alianças feitas com as pessoas eram alianças feitas com seres humanos. E todos eles tinham necessidade de uma melhoria. No sul da África, um chefe de uma tribo, ao ver os missionários pregando o evangelho, ele disse aos seus nativos, aos seus liderados: eu não vou proibir vocês de seguirem o homem da cruz que o missionário está falando, mas uma coisa é certa: se vocês aceitarem esse Jesus na cruz, vão precisar ser realmente cristãos de verdade. Se vocês não forem cristãos de verdade, eu não vou aceitar que vocês entrem para o cristianismo. Vocês têm que ser melhores homens. E outro chefe da África, ao ver os seus homens sendo modificados, seus guerreiros, que antigamente eram bravos e eram assim cruéis e eram assim rudes, truculentos, esses homens foram sendo modificados pelo evangelho, se tornando melhores. Um dia o cão do chefe comeu algumas folhas da Bíblia. E então o chefe foi até o missionário e disse: o senhor quer esse cão para o senhor? Ele não me serve mais. Ele acabou de comer algumas folhas da Bíblia. Com certeza vai se tornar um cão bondoso como os homens da minha tribo. Então ele tinha a ideia de que a palavra de Deus modifica as pessoas, porque Jesus modifica as pessoas. As alianças foram modificadas, feitas, substituídas. E a pergunta é que, olhando a pergunta de número 1, olhando as alianças que foram feitas entre Deus e o povo, por que se tornou necessário uma nova aliança? O texto de Hebreus, capítulo 7, de 11 a 19, Paulo diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque também o povo recebeu através deles a lei, que necessidade havia logo de que um outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei do sacerdócio, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém nunca serviu ao altar. E muito mais manifesto é ainda que, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a lei da virtude daquele que tinha vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, a lei do sacerdócio, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, para a pergunta: por que se fez necessário uma nova aliança? A resposta: a antiga aliança ela foi quebrada pelo povo, e como não era perfeita, houve necessidade de uma nova aliança, feita por Jesus na cruz, que nos levou a Deus, pois ele nos representa por meio do seu sacerdócio no céu.
Então podemos dizer que o sacerdócio no tempo de Israel, ele era oficiado pela tribo de Levi, e ninguém podia fazer nenhum sacrifício a não ser o pessoal da tribo de Levi e da linhagem de Arão, que foi o primeiro sacerdote. E quando Jesus então se tornou um sacerdote no céu, ele inaugurou uma nova lei de sacerdócio. Obviamente, Deus já havia criado uma lei nova, que foi a lei onde ele criou Melquisedeque. Ele ordenou Melquisedeque como um sacerdote, e Melquisedeque nem era da tribo de Levi, nem existiam as tribos ainda. Abraão estava começando a ser chamado por Deus, e ele ofereceu sacrifícios junto com Melquisedeque e deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, reconhecendo-o como oficiante entre Deus e o ser humano. Agora Paulo diz assim: Jesus não era da ordem dos levitas, ele era da tribo de Judá, mas ele foi feito sacerdote como Melquisedeque foi. Então ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porque foi feito por Deus. Deus, que era o criador da lei do sacerdócio, poderia mudar essa lei. Assim que Jesus morreu na cruz, não havia mais necessidade de sacrifício de animais. Por isso, o sacerdócio ficou obsoleto. E Jesus então se tornou tanto a oferta pelo pecado, como se tornou o sacerdote no céu em favor do ser humano. Isso foi superior. Isso foi um outro nível, um nível eterno, um nível no céu. E Paulo diz assim: as coisas que os sacerdotes fazem é sombra das coisas futuras. Por isso, haveria um tempo em que a validade da lei do sacerdócio ficaria obsoleta por causa da morte de Jesus na cruz. A palavra sangue, ela é mencionada na Bíblia. O sangue de Jesus tornou possível que fosse feita uma nova aliança, ratificada, confirmada com sangue. É como se Deus tivesse feito um contrato com Jesus e ele assinou com o seu sangue. Então a palavra sangue na Bíblia, ela é colocada 400 vezes. Só no Novo Testamento, Jesus, falando do seu próprio sangue, fala isso 14 vezes, mencionando o seu sangue como confirmação, como validade, como moeda de pagamento contra o pecado. O pecado exigia um pagamento, que era a morte do pecador. Jesus disse: eu pago esta conta, e pagou com o seu sangue. Por isso é importante que nós tenhamos em vista que a nova aliança feita com Jesus precisava realmente de um novo sacerdote e uma lei nova, que era o sacerdócio celestial, feito e exercido por Jesus até hoje por nós. O sangue de Jesus se tornou a maior moeda para pagamento dos pecados do ser humano. Quando na Rússia houve a perseguição dos cristãos, companhias de soldados saíam pelas casas, e quando descobriam que havia uma família cristã, eles matavam a todos. Uma família que era cristã soube que os soldados estavam bem perto. O filho mais velho resolveu fazer o seguinte: eles tinham um carneirinho, uma ovelhinha de estimação. Do lado da casa tinha uma espécie de um terraço, era uma laje, onde a mãe estendia roupa, era uma espécie de uma lavanderia. Todos eles subiram para lá a pedido do filho mais velho. E o filho mais velho pegou aquela ovelhinha e sangrou a ovelhinha lá em cima no primeiro degrau. E o sangue da ovelhinha escorreu para os degraus abaixo. Quando a companhia de soldados chegou e vasculhou a casa, encontraram a Bíblia e disseram: realmente uma família de cristãos, mas onde eles estão? Então um soldado disse: devem estar nessa laje aqui em cima. Mas quando eles foram subir, o comandante disse: pare, não está vendo o sangue nos degraus? Com certeza alguma companhia já passou por aqui e já executou todos eles. E assim os soldados nem se deram ao trabalho de subir as escadas, porque estava lavada com sangue, o sangue do cordeiro, o sangue da ovelhinha, e os soldados foram embora, e aquela família foi salva por causa do sangue daquela ovelhinha. O apóstolo Paulo diz assim: o sangue de animais não pode limpar pecado, mas pode, assim, dizer para a pessoa, no tempo de Israel, que a pessoa, ela confiava pela fé. Deus dava um crédito para a pessoa ser perdoada lá na cruz pelo sangue do Senhor Jesus. Hoje, nós temos a validade do sangue do Senhor Jesus. Quando nós pecamos, nos ajoelhamos, pedimos perdão e andamos novamente na presença do Senhor. Tanto que a expressão de Jesus para a mulher pecadora, quando queriam apedrejá-la, Jesus diz assim: vai e não peques mais. Para o paralítico que foi curado, Jesus diz: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus Cristo estava colocando para essas pessoas que o perdão dos pecados estava mencionado, validado na cruz do Calvário. Por isso, Jesus se tornou o mediador de uma aliança superior. E foi necessária uma nova aliança, porque as alianças antigas, elas eram todas carnais, feitas com seres humanos, e os seres humanos, eles falhavam
com toda certeza. Por isso, Jesus, que não falha, assumiu essa posição de ser ele mesmo o Cordeiro e depois então ele mesmo o sacerdote para mediar entre nós e Deus. Deus seja louvado por isso. Vamos então orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, nos ensinando hoje que Jesus Cristo, com seu sangue, se tornou a maior oferta universal contra o pecado, nos resgatou e também se tornou o sacerdote para mediar entre nós e o Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado por isso. Nos dê um dia feliz na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E deixa até uma expressão que eu não li, quero ler. A irmã White fala em Testemunho Seleto, volume 2, página 396. Ela diz o seguinte: os compromissos que assumimos ao aceitarmos Jesus no batismo são assaz compreensíveis. Os compromissos que nós assumimos ao aceitarmos Jesus no batismo são todos compreensivos. Nossa vida está vinculada à de Cristo e o crente deve lembrar-se que daí por diante ele foi consagrado a Cristo, a Deus e ao Espírito Santo. Ele contraiu aliança com Deus, está morto para o mundo, deve viver agora para o Senhor como súdito do reino de Cristo e participante de sua natureza divina. É um compromisso muito sério. Pessoa aceitar Jesus, ser batizado e assumir esse compromisso que morreu para o mundo e agora é um súdito do reino de Deus. Deus nos abençoe, porque Jesus é o nosso sacerdote, nós somos então o seu súdito, somos parte do seu reino e somos herdeiros segundo a promessa. Deus abençoe, tenha um domingo feliz. Amém.